Eu quero te convidar a lermos o Salmo 24 de novo, só para os irmãos estarem situados com aquilo que iremos falar nessa manhã e que a Bíblia inteira fala sobre esse assunto ao longo de toda a história da humanidade, porque ao longo de toda a história da humanidade, com exceção daquele período lá no Éden, né, que a gente não sabe quanto tempo foi, porque lá era temporal, não existia essa ideia de relógio para marcar as coisas, né, nem o tempo, creio eu. E o Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. E aí surge aqui uma pergunta muito interessante, escrita há mais de 2.500 anos, que serve para nós hoje e servirá para gerações até que Jesus volte. Quem pode subir no monte do Senhor? Uma outra pergunta: quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Eu vou perguntar de novo: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Quando ele fala o monte do Senhor, a gente lembra de Sião, da Jerusalém celestial, subir para Sião, o monte santo do Senhor. Quem pode subir para Sião? Quem pode subir ao monte santo do Senhor? E nos reporta a ideia de subir à presença de Deus, de subirmos ao monte santo de Deus, e não numa montanha simplesmente vista e dita ou escalada, mas subirmos à presença dele para morarmos com ele. E ele diz: quem morará, quem habitará, quem conviverá, quem estará, quem subirá o monte santo do Senhor? Quem pode ficar de pé diante do seu santo lugar? Quem poderá ficar de pé diante da sua santa presença? A Bíblia nos indica que aqueles que morrem em Cristo, com Ele estarão, e quando ressuscitarmos, também estaremos com Ele para sempre diante da sua presença. E o texto diz: quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Quem pode ficar diante do Santo dos Santos, do Santíssimo Deus? Quem pode ficar de pé diante dele? Essa é a pergunta do salmista. E ele mesmo responde no verso 4: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade, este receberá do Senhor a bênção e Deus o seu. Quem é Deus, o nosso Salvador? Jesus. E Deus, o seu Salvador, lhe fará. Deus, o nosso Salvador, fez justiça a nós através de Jesus. Estes são aqueles que o buscam e procuram a tua face, como Jacó, ó Deus. Se alguém puder fechar a porta de baixo, eu vou agradecer por gentileza. Meus irmãos, nós temos vivido um tempo muito complicado, principalmente aqui na igreja. Me parece que as pessoas não têm noção da santidade de Deus e não têm noção do risco que se corre ao desobedecermos a lei de Deus. E quando eu falo a lei de Deus, eu não falo de decálogo. Eu falo da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Vivemos num tempo em que as pessoas literalmente se adaptaram a uma cultura, me permitam a palavra, maldita, de uma sociedade líquida, onde tudo se desfaz, onde tudo se ajusta ao mundo e ao modus vivendi, onde as pessoas estão tão acostumadas com o profano. Deveria ser o contrário, né? Estar tão acostumada com o sagrado que não se ajusta ao profano. Mas as pessoas estão tão adaptadas, acostumadas com o profano, que não conseguem se ajustar ao sagrado. E a pergunta do salmista é pertinente para esse tempo, porque ele pergunta: quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Quem pode ficar de pé diante do seu santo lugar? E nesse tempo que vivemos,
Não vemos só ovelhas, mas vemos pastores em desvios terríveis, doutrinários. E as pessoas estão olhando desvio doutrinário como se fosse o simples fato de falar em línguas, ou o simples fato de orar mais alto, ou de cantar um louvor, ou de aplaudir, como se isso fosse algo que destruiria a igreja. Enquanto o que destrói a igreja são os divórcios, são as uniões estáveis, são as relações sexuais fora do casamento, são as mentiras, as falcatruas, as sonegações de impostos. Não é verdade? Enquanto o pecado da contenda, do ódio existente no coração de muitos crentes impera nessas vidas. E às vezes nós ficamos taxando de erro e de pecado doutrinário coisas que não são. Não falo questão de línguas estranhas porque não é costume nosso. Mas eu falo de coisas simples. Como alguém que ora muito é taxado de pentecostal. E é mesmo, porque a igreja nasceu no dia de Pentecoste. E o pentecostal não pode dizer que não é tradicional, porque a tradição nossa é a Bíblia. Então, se ele é cristão, a tradição dele também o é. Isso é uma divisão humana, sem lógica. Deus não divide a igreja entre pentecostais e tradicionais, existe a igreja. E o pecado ele tem imperado na vida de muitos crentes. Isso tem emperrado o avanço do evangelho, porque as pessoas não têm tido noção do que significa pecado. As pessoas têm preferido o pecado. Quantas vezes em aconselhamentos, fala com as pessoas, esse seu relacionamento não é correto. Não faça isso. E as pessoas preferem juntar e morar junto, do que abandonar aquele relacionamento e servir a Deus condignamente. O meu papel como pastor, irmãos, é ensinar para vocês o caminho andando nele com vocês. Eu jamais poderia negar à igreja a doutrina sagrada de que precisamos andar de acordo com a vontade de Deus e de que não fomos chamados para o pecado, mas para fora do pecado. Quem habitará no seu santo monte? Quem pode ficar de pé diante do seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração e não se entrega à mentira e nem age com falsidade. Quem toma assento nesses bancos, quem prega e canta aqui na frente, mas não está vivendo de acordo com aquilo que Deus deseja que vivamos, está vivendo falsidade, mentira. Quem fala mal dos outros e diz que é crente, está vivendo uma vida falsa. Esse não poderá subir ao monte do Senhor e também não poderá ficar de pé diante do seu santo lugar. E isso é muito sério. Porque as famílias estão se dilacerando. Porque os filhos estão se afastando de Deus. Porque os lares não têm sido lares onde honram a Deus. Onde as conversas, os filmes, os bate-papos não envolvem a palavra de Deus. Porque estão tão acostumados com o profano que não conseguem se ajustar ao sagrado. Onde deveria ser o contrário. Eu não deveria estar onde há profanação. Eu não deveria fazer e conviver com quem profana o reino de Deus com seus pecados. No domingo passado eu preguei sobre idolatria e falei claramente que quem adora a imagem de Maria, de José, de Antônio, de qualquer imagem que seja, seja do candomblé, da umbanda, da quimbanda, de onde for, da igreja católica romana, não entrará no reino dos céus, porque a Bíblia diz isso. E muitos irmãos ficaram assustados com a pregação. Eu vou continuar pregando isso. Porque eu não fui chamado para ensinar algo que agrade o seu coração. Eu nem fui chamado para acalentar o pecado de ninguém. Eu fui chamado para pregar a palavra. E quem prega a palavra não é bem quisto por muitos. Eu não estou aqui para ser querido das pessoas. Eu estou aqui para fazer o que Deus me manda fazer. E para a igreja fazer o que tem que fazer. As pessoas estão acostumadas com o profano.
ouvem músicas profanas, assistem programas profanos, não se preocupam com camisas que compram em inglês ou em mandarim, de saber o que está escrito, e o que está escrito muitas vezes é profano. Não se preocupam com pessoas que andam e que seus filhos estão andando, porque ele precisa ter relacionamento, ela precisa ter relacionamento, que se relacione com aqueles que são de Deus. Mas os nossos filhos precisam ver isso em nós, meus irmãos. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos de que maneira? Como o quê? Sacrifício. Sacrifício é algo que dói na gente. Você pode repetir comigo? Sacrifício é algo que dói em mim. Sacrifício é algo que dói em mim. Sacrifício é aquilo que eu tenho que abrir mão. Os crentes estão acostumados com o profano, por isso não estão se ajustando ao sagrado. E o sagrado diz: não faça. Quando a gente prega sobre tatuagem, sobre piercing, sempre aparece alguém que faz, para dizer assim: eu faço, eu quero ver o que vai fazer comigo. Eu não vou fazer nada. É problema seu com Deus. Resolve com Ele. Pastor, eu vou para o inferno por causa disso? Não sei. Eu sei que você está igual ao mundo. E isso não é bom. Há pouco tempo, pregando em determinada igreja, quando eu falei sobre o crente não poder tomar vinho, não poder usar bebida alcoólica, principalmente pelo exemplo, eu via pessoas assim no banco, se contorcendo. Porque tem crentes, inclusive da nossa igreja, que tomam um vinhozinho, não pode. Você toma o seu irmão que é alcoólatra, você leva o seu irmão ao pecado. O glutão do mesmo jeito. As pessoas estão tão acostumadas com o profano, que elas não prestam atenção nas coisas, no que o mundo vem inserindo dentro das suas casas. 1 João é uma carta, uma epístola, né, que é uma carta pequenininha. 1 João, no capítulo 3, primeira epístola de João, no capítulo 3. Aliás, no capítulo 2, perdão. No capítulo 2, a partir do verso 7. Verso 3, perdão. Capítulo 2, a partir do verso 2, 3. 1 João 2, 3. Diz assim: e temos certeza de que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Eu só tenho certeza que eu conheço a Deus se eu fizer o quê? De acordo com a Bíblia. Eu só tenho certeza que conheço Deus se eu... Mas se eu não leio a Bíblia, eu não sei que mandamento é esse. E se eu não sei que mandamento é esse, eu não posso guardar. Mas infelizmente tem gente que lê a Bíblia todo ano, mas não guarda o mandamento. É pior do que aquele que não lê. Eu fico boquiaberto, pastores do nosso meio batista, que têm aceitado tantas coisas, tantas aberrações, como a união estável, por exemplo. Tantas aberrações. Como crentes que bebem. Tantas aberrações. Como jovens que estão tendo vida sexual ativa. E não se prega sobre isso para não ferir as pessoas, porque não queremos perder a contribuição. A contribuição de ninguém aqui, inclusive a minha, não interessa para Deus. Deus não quer nosso dinheiro. Deus, Ele quer a nossa santidade. Ele quer uma vida ajustada para que Ele possa agir. Como Ele vai enviar gente nova e diferente para ficar igual a gente? Porque quem é novo e diferente fica igual a gente. Se a gente tem vida santa, eles vão copiar a nossa vida. Mas se a gente tem uma vida pecaminosa, longe de Deus, eles vão copiar a nossa vida também. E eu não tenho dúvida de que existe pecado no seio do coração dessa igreja, porque nós não estamos avançando.
Lembro-me do episódio de Ananias e Safira, quando ele foi entregar lá o dinheiro do terreno. Os irmãos lembram que Pedro falou com ele? Ananias, por que você mente ao Espírito Santo? É possível mentir ao Espírito Santo? Claro que não. Você pode fazer errado, eu posso fazer errado. Mas o Espírito Santo não deixa permanecer errado. E ele fala com a gente, tem coisa errada. A hora que eu vou mostrar o que está errado, eu vou te mostrar o que está errado. Começa a pregar sobre o que está errado. Prega sobre isso, eu quero que você pregue sobre isso. E você acha que eu não luto com ele para eu não pregar? Você acha que eu gosto de pregar sobre essas coisas? E ele diz, eu quero que você pregue sobre isso. Eu quero que você fale sobre o pecado, porque o pecado está incrustado na vida de muitos crentes membros da Primeira Igreja Batista de Bacaxá. E isso precisa acabar. Precisa acabar. Porque eu só farei uma grande obra quando a igreja estiver voltada para a minha vontade, estiver buscando ter uma vida santa. A vida santa não é ter dons, não é falar em muitas línguas, nem ser um profeta, como dizem por aí. A vida santa é viver de acordo com os mandamentos de Deus. Isso é uma vida santa. E não digo a vocês porque eu tenho alcançado, parafraseando Paulo, não. Não porque eu tenho alcançado, não. Mas eu estou em busca, prosseguindo para o alvo da soberana vocação, a fim de alcançar a estatura de Cristo. Temos que ter cuidado, irmãos, com as nossas vidas. Aquele que afirma, eu conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo aquele que guarda a sua palavra, neste, o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E a ideia de aperfeiçoado é dia a dia. Ele vai burilando, ele vai moldando a gente conforme o caráter de Cristo cada dia. Cada dia. Ele vai tirando nossos defeitos cada dia. Ele vai nos ajustando cada dia. Ele vai nos ensinando cada dia. Qual o filho que tem aqui, mesmo que seus pais já não estejam entre nós, que gostava de receber uma bronca do pai? Quem gostava? Fiquei feliz demais que meu pai me chamou a atenção. Você gostava, Januário? Tem cara de levar, né, Januário? Você foi levado, hein? Quem gostava de receber uma bronca? Você gostava, Rodrigo? Eu ficava bravo, ficava por conta, ficava chateado, ficava nervoso, respondia. Deus é o nosso Pai, você acha que Ele não vai nos chamar a atenção quando Ele vê que estamos indo para um abismo? Que estamos começando a nos desviar da Sua palavra e nos desviar da Sua vontade? Na quarta-feira falamos que se nós não estamos caminhando para esta vida que agrada ao coração de Deus e cumprindo os seus mandamentos, nós estamos vivendo concessões. É como aquele pecado que para você foi pecado sempre, mas quando um filho seu, uma filha sua, comete aquele pecado, já não é mais pecado, porque seu filho, sua filha, meu filho, minha filha. É assim que funciona muitas vezes. É como que quando todo mundo põe brinco, o pastor briga, mas quando o filho dele coloca, ele não vai falar nada, porque é o filho dele. Outro dia falei com os dois. Eu estou criando homem, não estou criando mulher para colocar brinco, não. E nem malandro para colocar tatuagem no braço. Deixa a polícia te parar com uma tatuagem para você ver. O primeiro a ser revistado é você. E o maior suspeito será você. Duras palavras. Mas que nos ensinam a não continuarmos errando, irmãos. O texto ele continua assim, mas todo que guarda a palavra. E é dessa forma que sabemos que estamos nele, guardando a palavra. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele. Ele quem? Jesus. Como é Jesus andou? Gente, a Bíblia é muito clara.
E eu penso que a Bíblia é tão simples, irmão Elias. A Bíblia é tão simples, que de tão simples que ela é, as pessoas não querem seguir porque elas querem algo mais rebuscado. Deus fez simples, irmãos, porque nós não somos tão inteligentes como pensamos. E até na simplicidade de Deus para conosco, nós não queremos obedecer porque achamos que é muito simples. Evangelho é simples. Ele diz aqui com simplicidade no versículo 6 do capítulo 2 de 1 João, quem declara que permanece nele também anda, deve andar do jeito que ele andou. Jesus, ele andou em humildade, em simplicidade, ele falava com as pessoas, ele se relacionava, ele é Jesus. Ele não estava lá na frente, num banco que tem a cadeira maior que era dele, a segunda maior que é da esposa, e o resto para trás dos demais que ficavam sentados. Não, de forma alguma. Ele não tinha, olha o que Jesus disse, as raposas têm covis. E o que mais? As aves têm seus ninhos, mas o filho do homem tem uma BMW, tem uma Lamborghini, tem o quê? Não tem onde recostar a cabeça. Eu ouvi de uma pessoa essa semana, achei muito interessante, falou assim, Jesus, ele era o mestre do pedir emprestado. Quando ele foi celebrar a última ceia, o que ele fez? Vá na casa da pessoa, assim, peça emprestado o salão, e diga que eu preciso celebrar a minha ceia. Quando Jesus entrou em Jerusalém, o que ele fez? Vai em tal lugar assim, e se a pessoa vir, diz que eu estou pedindo emprestado o burrinho. Mas não é o fato de pedir emprestado, é de permitir que os outros participem daquilo que ele estava fazendo. Amados, verso 7. Não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, o que vos escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro, e nele e em vós, pois as trevas estão se dissipando. As trevas estão acabando e já brilha a verdadeira luz. Quem é a verdadeira luz? Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Não é assim que diz a palavra de Deus? Não é desse jeito que a Bíblia nos ensina? E ele continua e diz assim, aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua a vagar sobre as trevas. E aqui vem uma palavra para aquele crente que odeia o irmão, que odeia um marido que foi embora, uma mulher que foi embora, que odeia um filho, que odeia uma mãe, que odeia um parente, que odeia um colega de trabalho, que odeia alguém que machucou o teu coração. A Bíblia diz que aquele que odeia o outro, o seu próximo, o irmão aqui na ideia de semelhante, continua a vagar nas trevas. Quando você lembra de uma pessoa que te maltratou, você chega a treme por dentro. E às vezes até por fora. Nasce uma angústia no seu coração, porque aquela pessoa te causou um prejuízo tremendo. O que você fez com Jesus, você lembra? Ele disse assim, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que está fazendo. E você guarda a mágoa das pessoas. Por que você não resolve isso? A Bíblia diz que quem guarda a mágoa continua nas trevas. A psicologia prova isso, cientificamente, que a maioria das doenças são causadas por problemas emocionais. E boa parte deles, ódio. Mas pastor, a Bíblia não diz irai-vos e não pequeis? Sim, ela diz irai-vos. Mas não coloque em prática a sua ira. Não pequeis é não coloque em prática a sua ira. Você pode ficar irado como eu fico também. Como Jesus ficou também. Mas não podemos colocar em prática a nossa ira. Seja pronto, tardio e tardio para se irar. Mas seja pronto para ouvir. Certa feita, pastor José Alves Bittencourt, já na glória, creio eu. Eu não estou transferindo para a glória não, irmãos, ele já faleceu mesmo, né? Grande homem de Deus no estado das Minas Gerais. Ele foi sogro do pastor Oliveira de Araújo, que também está com Cristo. E ele era pastor da primeira igreja batista em Ipanema, ele pregava sobre esse assunto de pecado. Um irmão levantou no meio do culto, muito nervoso,
Ele estava fazendo um monte de bobagens, né, na rua, enfim, adultério, enfim. Esse sermão serve para o senhor, pastor. É para o senhor que serve. Pastor José Alves Bittencourt, um homem muito sábio, ele virou e falou assim: meu irmão, a carapuça lhe serve, puxa até o pé e senta. Porque às vezes nós queremos colocar essa carapuça no outro, mas é comigo que Deus está falando. É comigo. Eu estou pregando para mim. E eu espero que sirva para você. Deus está falando comigo. Eu apenas estou falando em voz alta o que Deus está falando comigo, para mim. Sendo um porta-voz, apenas isso. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. Veja bem, o Bira pode ficar chateado comigo, e eu com o Bira. Mas a gente vai sentar e conversar, e vamos ajustar. Por um período de tempo a gente vai caminhar mais devagar um pouquinho, vamos nos ajustando, e pronto. Assim funciona o cristão. A gente não guarda para amanhã, a gente chama e resolve. Porque muitos casamentos acabam, porque vai guardando, uma hora o estoque não cabe mais, e estoura. Isso é pecado. Isso é pecado. E às vezes a gente acha que pecado é só adultério, pecado é só fornicação, pecado é só roubo. Pecado é transgredir a lei moral de Deus, e eu vou ler isso daqui a pouquinho para você. Bom, no entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas, e vaga pela escuridão, não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. Tem gente que me odeia, que passa na rua e não fala comigo, porque eu disse umas verdades para a pessoa, e pressionei o cinto de determinado indivíduo. Eu não sinto nada, mas a pessoa sente. Isso é normal? Se fosse assim, teria que odiar muita gente. E você também. Porque ao longo da vida somos decepcionados, entristecidos, perseguidos, independente de sermos pastores ou não. Sabe o que falta nas pessoas? Maturidade cristã. Porque o cristão que é maduro, ele não leva em conta o tempo da ignorância daquele sujeito, não. Tadinho, deve estar passando alguma situação difícil. O pobrezinho não é aquele que está recebendo o problema, não, que está sendo maltratado, não. O pobrezinho é aquele que maltrata, porque o que está sendo maltratado tem defesa, Deus o defende, se ele servir a Deus. Ai daquele que tocar no ungido de Deus. Esse ungido não é só o pastor. A gente pode ampliar isso. É aquele que é filho de Deus. Aquele que é filho de Deus. Você tem mágoa no seu coração? A mágoa aumenta a pressão arterial, a mágoa dá câncer, a mágoa dá vitiligo, a mágoa da depressão, da angústia, a mágoa ela dá dor na coluna, a dor nas pernas, a mágoa dá problema de estômago, a mágoa dá problema no fígado, a mágoa dá problema no pâncreas. A mágoa dá problema nos intestinos. Você guarda mágoa. Mágoa é aquela mancha que fica na pele da gente, na carne da gente, quando a gente bate em algum lugar. Alguém que já magoou o osso? Quem já magoou o osso? Eu já magoei o osso. Uma vez eu magoei aqui, ó, ele chama do pau do nariz, né? Eu jogando bola, eu sou muito bom de bola, cara. Muito bom de bola, longe dela. Sou vascaíno, né? E aí... Não, sou Boa Vista, né? E aí, eu jogando, eu brincando com os meninos, pá, bati isso aqui. Gente, isso aqui ficou doendo muito tempo. O osso ficou magoado. Quando a carne aqui fica magoada, ela fica roxa e dolorida. Você toca aqui. Agora, quando a mancha não é dolorida, é o quê? Angústia. Quando dá aquela mancha escura no corpo e você não sente dor, é angústia. Angústia causa hematomas. Sabe por que a angústia causa hematomas? Sabe por que a mágoa causa hematomas?
Porque cada dia que você se lembra com mágoa de alguém, você leva um soco em alguma parte do seu corpo e vai causando hematomas, vai causando manchas em você. Isso é pecado. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre suas pisaduras fomos sarados, inclusive das mágoas. Por que eu preciso ficar lembrando o que fizeram comigo no passado? Por que eu preciso ficar lembrando que eu fui violentada, fui violentado, eu passei por uma situação difícil? E, irmãos, os profissionais de saúde muitas vezes alimentam isso, tadinho, ele passou por isso, passou por aquilo. Eu conheço tanta gente que passou por essas questões e são pessoas tão bem resolvidas porque receberam Jesus como Salvador. Gente bem resolvida. No entanto, quem odeia seu irmão vaga pela escuridão e não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. Filhinhos, eu vos escrevo, verso 12, porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo, porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, pois vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevo, porque conheceis o vosso Pai. João, ele usa esse linguajar porque ele era um homem de cerca de 90 anos quando ele escreveu essa epístola. E ele escreve como um avô, um bisavô muito amoroso, muito carinhoso. E João, ele era conhecido como o apóstolo do amor, aquele camarada que deitava no ombro de Jesus. Que coisa gostosa, hein, Francisco? Deitar no ombro de Jesus. Que delícia, né, Fernando? Deve ser isso? Deitar no ombro de Jesus. E João era um homem carinhoso. Ele usa essa palavra carinhosa como um vovô carinhoso com seus netos. Ele diz: filhinhos, crianças, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. E vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. É forte se a palavra de Deus permanecer. Se a palavra de Deus não permanecer, é fraco. Porque é na juventude que estão as paixões. E o próprio Salomão diz: fujam das paixões da juventude. Porque vocês sabem que tudo que vocês viverem na juventude será cobrado de vocês, diz a Bíblia. O próprio Salomão fala isso. E a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. Como a gente vence o maligno? Como a gente vence o maligno? O texto disse aqui como a gente vence o maligno. A palavra de Deus está em vós. Se a palavra de Deus não estiver em você, não estiver em mim, nós somos presas fáceis do maligno. Pode orar, pode fazer campanha, pode colocar azeite na cabeça, pode fazer o que quiser, mas se a palavra de Deus não estiver dentro de você, dentro de mim, somos presas fáceis. Mas quando a palavra de Deus habita em nós, o diabo não nos toca, porque somos nascidos de Deus. Não é quando lemos, é quando ela habita em nós, quando ela está dentro de nós. Ler é uma coisa, palavra habitar em nós é outra coisa. E para ela habitar eu preciso ler. Mas eu preciso ler, trazendo para dentro da minha vida esses princípios. É isso? Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Onde está escrito isso, irmãos? Citem para mim o texto onde está escrito isso. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Onde está escrito isso? O que está escrito em 1 João 2,15? Eu preciso ouvir um coro mais alto. O que está escrito em 1 João 2,15? Amar o mundo é querer ser igual ao mundo, é querer ter a aparência do mundo. E aí quando eu falo da tatuagem, eu falo do piercing, de tantas outras coisas mais, das roupas curtas, das fotos de selfie, de Facebook, de outras coisas mais, eu falo de amar o mundo, de querer fazer o que o mundo faz. É isso. E João, ele é categórico, Deus o usa para dizer: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Porque se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Se você me pergunta se você pode fazer isso, eu vou te perguntar: é para a glória de Deus? Ou é para satisfazer um desejo seu, humano? É para a glória de Deus ou para satisfazer o seu desejo? Se é para a glória de Deus, o faça. Mas Jesus não precisa que você tatue o nome dele no seu braço, ele quer que você tenha o nome dele no seu coração.
Conversar comigo sobre essas coisas é muito complicado, porque eu sou meio que fundamentalista. A gente não pode abrir concessões, irmãos. Mas, pastor, se a gente ficar falando sobre isso, a juventude vai embora. Não, a juventude vem, porque eles vão ver que aqui tem seriedade. A juventude vem e veio para essa igreja, porque lá a gente fala da Bíblia para eles. E eles são atraídos pela... Irmãos, a palavra é um imã. Ela atrai. A verdade atrai. A gente não pode pregar mentira, a gente tem que pregar a verdade. E se não tivesse outros, eu diria para você por um simples detalhe, porque no dia que Deus me chamar para prestar conta do ministério, Ele vai me cobrar isso. Você mentiu lá do púlpito. Você não pregou o que eu mandei pregar. Você não falou o que eu mandei falar. E aí, o que eu vou falar para ele? O que eu falo para ele? Bom, continuando. Verso 16. Pois tudo o que há no mundo. E o que há no mundo? Você pode repetir comigo? As paixões. Paixões da carne. O que são paixões da carne? Desejo da carne. A área sexual da vida humana. A lascívia. A licenciosidade. A luxúria, que não tem nada a ver com luxo. Nada a ver com luxo. Luxúria é vida de prostituição e adultério. Luxuoso é luxo. E às vezes as pessoas não cometem essas coisas fisicamente falando, mas mentalmente cometem, vão para a internet, fazem uma série de coisas na internet. Você, minha irmã, que posta o seu corpo na internet para os outros verem, para o seu marido não estar te vendo, grita para ele, fala, eu sou sua esposa, eu quero que você me veja. Eu quero que você olhe para mim, porque a mulher que vai para a internet mostrar o corpo é porque não tem marido para ver. Desculpa a expressão, que eu estou cansado de abrir meu Facebook para postar coisas interessantes e ver gente, inclusive da igreja, fazendo esse tipo de coisa. E eu vou falar para os irmãos que a partir de hoje nós vamos começar a chamar um por um. A partir de hoje vamos começar a chamar um por um. Eu e os diáconos da igreja. Se preparem, queridos diáconos. Nós vamos chamar um por um, com carinho, para dizer que isso não é certo. Porque aqueles que são de Deus não amam as coisas do mundo. Não existe, irmãos, meia verdade. A Bíblia é absoluta. Está certo, está certo. Está errado, está errado. Se você chegar para mim e apontar para mim que eu cometi um erro em determinada área e está errado, eu tenho que aceitar que está errado. Eu tenho que aceitar que está errado. E se eu apontar para você que está errado, você vai aceitar que está errado, mas eu não tenho que dizer para você só que está errado, eu tenho que dizer para você também o caminho que você pode fazer para consertar esse erro. Porque apontar é fácil. Mas o texto continua. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, tudo que eu vejo eu quero. Irmãos, não é pecado trabalhar, não é pecado ter bens, não é isso. Cobiça é querer o que não é seu. Cobiça é o quê? Querer o que não é seu. Fulano subiu, deve ter roubado muito. Quando você vai olhar a história do sujeito, ele trabalhou muito. Se o irmão vem com um carro velho, está mal. Se ele vem com um carro novo, está fazendo alguma coisa errada. Aqui nessa igreja não acontece isso. Aqui não. O povo aqui é bom. Esse povo aqui é bom. Mas eu não falo brincando não, estou falando sério. Essa igreja aqui é muito boa. Deus tem transformado nossos corações. Ele tem mudado nossa realidade de uma forma extraordinária. A igreja de Bacaxá é diferenciada, vocês podem acreditar nisso. Mas a gente precisa continuar pregando para que não caia em tentação. Mas vocês são diferenciados. Mas tem umas coisinhas que a gente tem que ajustar. Sempre tem, né? Mas um pai tem que ajudar seus filhos. E às vezes os filhos também têm que ajudar os pais. Não é verdade? Porque nós não somos infalíveis. Somos falíveis. Ora, o mundo passa
Aliás, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Tem gente que compra para mostrar que tem. Qual o último telefone agora, o último iPhone? 13? É isso? iPhone 13. Só um minutinho, irmão. Só para aparecer a maçãzinha, né? Não tem problema você ter um iPhone 13. Se você pode comprar, é muito bom. É uma ferramenta espetacular, extraordinária. Tem uma capacidade de armazenamento espetacular. Não vou fazer mais propaganda porque eles não vão dar oferta para a igreja. É maravilhoso. Se você tem condições, compre. Mas não compre para mostrar que você tem, compre porque você precisa. Ferramentas são caras, tablets são caros, carros são caros, e a gente não compra para ostentar, a gente compra para usar para o reino. Perfeito, compre o iPhone. Se puder, presenteie o pastor. Aniversário de casamento, chegando, né? Aniversário em julho, né? Dia do pastor, então a gente vai pensando, né? Mas veja bem, mas eu não quero que é seu não, tá? Só se for novo. Veja bem, irmãos, nós muitas vezes trabalhamos pela cobiça de termos mais e termos mais. Vejam bem, trabalho, ganhar dinheiro. Tem gente que é workaholic, é isso, né? Workaholic. Workaholic. Viciado em trabalho. É assim pronuncia, né, Célio? Workaholic. Acho que é isso, né? Workaholic. Viciado em trabalho. Trabalho. Igual um sujeito político há um tempo atrás, meu nome é trabalho. E deu trabalho mesmo. Deu trabalho. E o sujeito trabalha de manhã, tarde, à noite, de manhã, tarde, à noite. Celeiros estão cheios, alma, olha, tudo aí é para você. Aí o Espírito Santo vai e fala no ouvido do sujeito, o louco, essa noite você vai morrer, sujeito. E tudo que você fez, ficará para quem? Bom, se for casado, vai ficar para o sujeito que vai casar com a tua mulher, vai ficar muito bem. Ou então vai gastar tudo que você fez. E se for mulher, vai ficar para outra que casar com o teu marido. E o que você plantou para a eternidade? É pecado ser viciado em trabalho. É pecado não priorizar o reino, em detrimento do trabalho. É pecado. Trabalhar. Money. Lembrei de um comercial antigo da Volens, né? Money. Fazia assim, né? É do nosso tempo, hein, sério, né? Eu lembrei. É muito interessante. As pessoas estão viciadas em trabalho, querem ganhar dinheiro. Muito dinheiro, mas não aparecem aqui. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, meu irmão, minha irmã? De que adianta? Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Mas não é o preguiçoso, ele trabalha e descansa à noite. Ou descansa de dia se trabalhar à noite. Muitos irmãos estão viciados no trabalho. Isso também é pecado. Isso não provém do Pai, diz o texto, mas do mundo. Ora, o mundo passa assim como a sua volúpia, como o seu prazer. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Não é isso? O mundo passa, gente. Tudo isso que a gente está vivendo aqui vai passar. Na semana passada, aliás, ontem, eu estava conversando com o Cícero, e de vez em quando vem uns flashes assim, um flash mais recente para minha irmã Corina. Eu falei assim, meu bem, eu parei assim para pensar. A Corina morreu. Que coisa horrível. Que vazio. Não vê-la na igreja. Assim será conosco, irmãos. Um dia alguém vai pensar isso da gente. Gente, fulano morreu. Parece mentira. E o que a gente tem feito? Para quem será? É por isso que a gente tem que trabalhar para o reino de Deus. Honrar a Deus. O sábio ganha almas. Pastor Ebenezer Soares Ferreira, um grande homem de Deus, faleceu há cerca de 2 anos, me parece. Já com quase 100 anos. Acho que 95, 96 anos. Pastor Ebenezer Soares Ferreira, todos os sermões que ele pregava, ele fazia apelo. Eu aprendi isso com ele. É no casamento faz apelo, na festa de 15 anos faz apelo, é na rua ali faz apelo, está no velório faz apelo. Eu acho que as pessoas não têm nem me chamado para fazer casamento, porque eu faço apelo no casamento. Se não me engano, o pastor Thomas Akins, se não me engano,
ou o Dr. Jerry Key, eu não lembro quem foi que falou, disse assim, faz apelo, você não conhece o coração do homem, talvez seja o Dr. Jerry Key, que era professor de homilética do seminário, faz apelo, você não conhece o coração do homem, chama o homem para a decisão, você não conhece o coração do homem, convide-o para Cristo, para entregar a vida a Cristo. Bom, passando para o capítulo 3, depois os irmãos leiam do 18 até o 29. Aliás, eu quero ler o 28 e o 29. Sim, queridos filhinhos, permanecei nele para que tenhamos segurança quando ele se manifestar e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, tomai conhecimento também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Praticar a justiça é viver a palavra, é viver o próprio Cristo, é andar como ele andou. Capítulo 3, vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus, e em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele, aliás, todo que tem nele essa plena confiança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Quem confia em Deus purifica a vida. Quem confia em Deus se afasta do pecado. Quem confia em Deus, se aquilo ali é o seu fraco, meu irmão, sai fora disso. A Bíblia diz, você deve resistir o mal quando ele aparecer. É isso que a Bíblia diz? Fugir da aparência do mal. É fugir mesmo. Salomão ele fala assim, Salomão tinha uma experiência muito grande, né? 700 mulheres, 300 concubinas, não sei como ele conseguia. Ele diz assim, foge da mulher adúltera. Foge da mulher adúltera que fica à espreita. Aí no outro dia estava dando orientação a um rapaz, pastor, diz assim, nunca carregue uma mulher dentro do seu carro se a sua esposa não estiver junto. Se for necessário, no banco de trás. Com tudo aberto, sem muita conversa. Mulher não tem amigo homem, homem não tem amiga mulher. Alguém me criticou muito. Que isso, pastor, como é que a gente vai fazer amizade? Eu falei assim, tem seus amigos homens, tem as suas amigas mulheres, porque dá errado. Teu amigo mulher é o teu marido, tua amiga homem é a tua esposa. E ponto final. É assim. Ah, não tem amo, é desse jeito. Porque senão a gente peca, senão erra. Eu dou graças a Deus que com a pandemia o pessoal parou de dar beijinho no rosto. Que era o tal do pessoal dar beijinho no rosto, gente, não está certo. Eu venho de uma cultura que não beija. Minas Gerais a gente não beija. A gente aperta a mão. E quando a mulher vem apertar a mão da gente, a gente fala assim, boa noite, minha irmã. Boa noite. O pessoal está estranho, né? Fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Não é fugir do mal, é da aparência. Parece que é ruim, parece que é pecado, parece que Satanás está mexendo alguma coisa ali. Ali eu não passo. Ali eu não vou, não é meu lugar. Fiz uma viagem missionária certa feita com outro grupo de pessoas. E um jovem estava num bar, tomando um refrigerante. E ele disse que foi lá para poder evangelizar o pessoal. Legal. Mas ele não precisa sentar no bar para tomar um refrigerante, porque os de fora vão achar que ele está tomando cerveja. Fui extremamente criticado. Você está sendo muito rígido. Que negócio é esse? Deixa o menino. Não, ele vai evangelizar. Você lembra disso, Januário, também, né? Ele vai evangelizar, ele pode evangelizar, mas ele não precisa tomar refrigerante junto com quem está ali, porque eles vão achar que ele está tomando cerveja. Irmãos, a nossa vida é observada por todo mundo. Tem que fugir da aparência do mal. Fugir, é fugir mesmo da aparência do mal. Continuando para a gente concluir. E todo que tem nele essa plena confiança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei. Pois o pecado é o quê? Transgressão da lei. O que é pecado?
Pecado não é errar o alvo, gente. Pecado é transgredir a lei de Deus. A gente fica tentando acertar, gente. A gente recebe Jesus, pronto. Jesus acertou a gente. Eu não estou tentando acertar. Pecado não é errar o alvo. Pecado é transgredir a lei moral de Deus. Está aqui escrito em 1 João capítulo 3, verso 4. Pecado é transgredir a lei moral de Deus. Sabeis igualmente que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Se vive pecando, não está em Deus, gente. Irmão, se a gente vive pecando, a gente não está em Deus. Se eu falo mal das pessoas, se eu comento as pessoas na minha casa, se eu passo as pessoas para trás, se eu maltrato as pessoas com palavras, Deus não está em mim. Nem você. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, tampouco o conheceu, porque quem conhece a Jesus não quer mais a velha vida, sabe que não vale a pena. Porque os crentes continuam pecando, continuam fazendo coisas erradas. Pastores se divorciam, casam de novo e ficam do mesmo jeito, pastoreando a mesma igreja. Está errado, gente. A Bíblia diz que o pastor tem que ser marido de uma só mulher. Está errado. Nossa convenção aceita. Mas eu espero que essa igreja aqui nunca aceite um pastor divorciado para ser pastor dessa igreja. Que exemplo daria? Independente do que aconteceu. Independente do que aconteceu. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou falando com os irmãos? Isso é sério, irmãos. Porque se os irmãos colocam alguém aqui que já aconteceu isso, vocês vão abrir precedentes. Aí aqueles casamentos que dão certo, 50, 60, 30, 40 anos, começam, ó, os que estão chegando. Pode ser bom de tudo. Pode ser hebraísta, pode ser bom de grego, pode ser bom de inglês, pode ser bom de ensinar a Bíblia, mas se não tiver de acordo com o que a Bíblia ensina que deve ser a nossa vida, não tem como. Não tem como. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que vive habitualmente em pecado é de quem? O que diz o texto ali? O que vive habitualmente em pecado significa que corremos o risco de pecar. No capítulo 12 ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecardes, tendes por advogado Cristo. Se, no caso de cometer um pecado, Cristo é nosso advogado. Mas não significa que temos o direito de pecar. Nós somos livres do pecado, mas não somos livres para pecar. Guarda isso. Somos livres do pecado, mas não somos livres para pecar. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. Quem é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. O grande problema é continuar fazendo. A gente costuma dar oportunidades e chances. Só que isso tem limites. Se a gente erra, a gente dá uma chance, a gente acredita que aquela pessoa vai honrar a sua palavra. Mas se você dá a chance e aquela pessoa não se conserta, você vai continuar confiando naquela pessoa? Eu não. Vou continuar amando, confiando nunca mais. Nunca mais. Porque falhou com a sua palavra comigo. No que diz respeito a não cometer mais os mesmos pecados. E o texto é muito claro. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem pratica justiça quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão. Pesado essa última parte do texto. Não só quem não pratica a justiça, mas quem não ama o seu irmão. Se você fala mal de alguém, você não ama. E se você não ama, você não vem de Deus. E se não vem de Deus, vem do diabo. E aí? O que fazer? É necessário mudar a visão, mudar o pensamento, ter a mente transformada. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis a Deus os vossos corpos como sacrifício
como entrega no altar, sacrifício é no altar, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, e isso é diário, porque eu sei quem é Deus e o respeito que eu devo a Ele. Eu não posso viver praticando pecado. Corro riscos de errar, como vocês correm riscos de errar. Não somos perfeitos nem impecáveis, no sentido de pecado. Somos pecadores, corremos riscos. Nós precisamos trabalhar para evitarmos o máximo de cairmos nesses riscos. O máximo, ao máximo, ao máximo. É fácil? Não é fácil. Hoje eu poderia falar com vocês, de novo vou falar sobre isso, que Deus ele reservou algo extraordinário para a sua vida, para a sua família, e que Deus ele tem planos de bem e não de mal para você, e que a unção de Deus está sobre a sua vida, e que Deus mandou dizer a você que tudo vai mudar, que tudo ficará extraordinário, mas Ele mandou dizer aqui que tudo vai mudar, se você mudar, se você se arrepender, se você se consertar. Mas se você não se consertar, você pode até usufruir algumas benesses de Deus, mas somente algumas. Na eternidade não usufruirá de nada. E aí você vai continuar vivendo como um crente? Ou se tornará um cristão de verdade, que ama a Deus acima de todas as coisas e segue os seus preceitos, segue a sua palavra. Existem dúvidas no seu coração a respeito do que significa servir a Jesus? Servir a Cristo não é estar aqui simplesmente, é estar em Cristo. Algumas pessoas falam assim: voltei para a igreja, pastor. Eu falei assim: para Cristo, você voltou? Que muitos voltam para a igreja, mas não voltam para Cristo. É necessário, irmãos, reconhecermos que somos pecadores, seguirmos o exemplo de Jesus, amarmos as pessoas, nos arrependermos dos nossos pecados e entendemos que a vitória sobre o maligno só será possível se as nossas vidas estiverem em Cristo. Em Cristo. Se não estivermos em Cristo, estamos fadados ao fracasso. Aliás, já estamos fracassados. Se não estivermos em Cristo, já estamos fracassados. Eu não quero viver uma vida fracassada. Eu quero viver uma vida que agrada o coração de Deus. Lá em Tiago, para a gente fechar aqui, capítulo 4, versos de 6 a 10. Nós vamos encerrar. Eu quero ler aqui Tiago 4, de 6 a 10. Diz assim: Todavia ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. O humilde é aquele pobre de espírito, de Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, que o pobre de espírito é vazio de si para ser cheio de Deus. Por isso ele é feliz, porque a vida dele não tem graça se ele não viver o preceito de Deus, a vontade de Deus. Não é isso? Então, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, ele fugirá de vós. Como a gente resiste o diabo? Sujeitando a Deus. Como a gente sujeita a Deus? Guardando os seus mandamentos, os seus preceitos, trazendo para dentro e colocando em prática aquilo que Deus nos tem ensinado. Seremos amados de todos? Não. Não. Um dos grandes problemas que vemos é que às vezes você vê um irmão indo para o abismo, você não tem coragem de falar com ele que ele está pecando e não pode fazer aquilo, que você pode ajudá-lo a sair daquela situação. Geralmente você vai e conta para o outro. Viu, fulano? Está fazendo isso, isso. Está morando com ciclano e beltrana. Viu, fulano? Está roubando. Viu, fulano? Está metido com falcatrua de política. Por que você não vai e fala com o sujeito? E se você foi e falou com aquela pessoa, leva mais um. Se não der jeito, leva a igreja. Se não der jeito, Paulo diz que tem que entregar para Satanás para que o corpo seja destruído e a alma seja salva. A Bíblia, ela é muito objetiva. Ou a gente vive para Deus ou vive para o diabo, não tem outro caminho.
E se vive para o diabo, não vive, já está morto. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós, e Ele chegará a vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, lá o salmista, lá no Salmo 24. Quem pode habitar na presença de Deus, subir o seu santo monte, está diante da sua santidade? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Tiago, ele repete isso aqui na sua carta, e diz assim: achegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vocês que têm a mente dividida pelas paixões, purificai vosso coração. Se entristeçam. Quando a gente que serve a Deus peca, a gente fica triste, a gente sente angústia, porque nós entristecemos o coração de Deus nos nossos pecados. A gente chora de tristeza, porque estamos fazendo a coisa errada. Mas aquele que não chora de tristeza, aquele que não sente dor, aquele que não sente angústia porque pecou, nunca foi de Deus, nunca se converteu, nunca se arrependeu. Porque quando a gente se arrepende, a gente peca, a gente sente tristeza, a gente sente angústia, a gente chora de dor, porque está fazendo a coisa errada. Se você errou, chora, se arrependa, diga: Senhor, eu pequei contra ti somente. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandona o riso fácil, abandona a alegria visível. Para de rir porque você está errado. Para de apontar os pecados dos outros porque você não quer que o seu apareça. Olhe para dentro de si, se arrependa de tudo que você tem feito de errado. Reconheça Jesus em todos os seus caminhos, e Ele te perdoará. Ele salvará a tua alma e escreverá o teu nome no livro da vida. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele ao seu tempo vos exaltará. O versículo 9 diz: abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a euforia pelo pesar. Pesar de morte, de dor, de tristeza, por eu ter entristecido o coração de Deus com as minhas palavras, porque eu ofendi o meu irmão, porque eu falei mal de A, B ou C, porque eu não fiz o que eu tinha feito, porque eu deixei o pastor sozinho, muitas vezes, porque eu não cumpri com o meu papel como cristão, porque eu não abençoei a esposa, o marido, os filhos, porque eu não fui altruísta, não me coloquei no lugar do outro, não dividi o que eu tinha com aquele que precisa. Pelo contrário, decidi tirar para que eu tenha mais. Afligi-vos, lamentai e chorai, humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Precisamos nos humilhar diante de Deus, irmãos, e reconhecemos que temos pecado. Se um pecou, todos pecaram. Se um manchou, todos mancharam. E precisamos nos arrepender de novo. De novo. Quantas vezes teremos que nos ajoelhar e nos arrepender dos nossos pecados? Pecados que sabíamos que aconteceriam, que cairíamos, e não fugimos da aparência do mal. Eu vou me ajoelhar, eu vou orar. Se você quiser fazer isso também, um ato de consagração a Deus, também reconhecendo os seus pecados, faça isso junto comigo, como igreja. Se você não puder se ajoelhar, não tem problema, dobre a sua alma diante do Senhor.